Há 4 anos, em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia. Especialistas previam uma vitória rápida, em questão de semanas, ou, no máximo, alguns meses. Porém, em setembro daquele ano, a percepção mudou. Muitos passaram a acreditar que a Ucrânia estava prestes a virar o jogo. Como disse o lendário boxeador Mike Tyson, todos têm um plano até levarem um soco na cara. Antes de analisar quem está à frente nesse conflito, precisamos definir o que significa vencer. Segundo a Arte da Guerra de Sun Tzu, a vitória vai além de derrotas no campo de batalha. Envolve estratégia, inteligência e o esgotamento dos recursos do adversário, impedindo-o de se recuperar ou contra-atacar. Com essa ideia em mente, vamos explorar 4 aspectos dessa guerra, para entender quem está em vantagem. Não vamos nos deter em perdas de soldados, já que os dados são conflitantes e pouco confiáveis, variando conforme a narrativa de cada lado. Na manhã de 24 de fevereiro de 2022, cerca de 200 mil soldados russos cruzaram a fronteira ucraniana em múltiplas direções. De Belarus, mirando Kiev, do Nordeste contra Kharkiv e do Sudeste, partindo da Crimeia e das regiões separatistas de Luhansk e Donetsk. Desde então, ambos os lados acumularam sucessos e reveses. A Rússia falhou em capturar Kiev, um objetivo crucial que poderia ter derrubado o governo ucraniano, uma vitória estratégica para a Ucrânia, que defendeu sua capital com determinação. No Nordeste, cidades como Chernihiv e Sumy resistiram, bloqueando avanços russos para o interior. Já no Sul, a Rússia marcou pontos importantes. Após um cerco devastador, tomou Mariupol, estabelecendo uma ponte terrestre até a Crimeia, garantindo o controle do Mar de Azov e reabrindo o canal do norte da Crimeia para abastecer a região com água. A captura da usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, também deu à Rússia influência sobre a energia ucraniana. No leste, houve vitórias táticas. A Rússia tomou centros logísticos como Izium, enquanto a Ucrânia protegeu Kharkiv. Em setembro de 2022, a contraofensiva ucraniana em Kharkiv foi um sucesso impressionante, recuperando territórios e forçando a Rússia a recuar, o que levou Putin a mobilizar 300 mil reservistas dias depois. Em novembro, a retomada de Kherson assegurou o acesso da Ucrânia ao Mar Negro, um recurso vital. O inverno de 2022 a 2023 trouxe um impasse, mas 2023 viu a Batalha de Bakhmut, que a Rússia venceu após meses de combates intensos, esgotando recursos de ambos os lados. A contraofensiva ucraniana de verão, porém, fracassou. Despite tanques ocidentais, as linhas russas resistiram. Em fevereiro de 2024, a queda de Avdiivka, uma fortaleza ucraniana desde 2014, foi um golpe duro. Agora, em 24 de fevereiro de 2025, 4 anos após o início, batalhas intensas seguem em Pokrovsk, Chassiv Yar e arredores de Kursk, com resultados ainda incertos. Até aqui, ambos têm uma vitória estratégica e 4 operacionais, mas o desfecho depende dos próximos movimentos. Guerra econômica. Antes da invasão, o mundo se recuperava da pandemia, com projeções de crescimento global. Mas, em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia entrou na Ucrânia e o Ocidente reagiu com sanções severas. Excluíram bancos russos do SWIFT, suspenderam o gasoduto Nord Stream 2, baniram exportações de tecnologia militar, restringiram vistos e congelaram quase 300 bilhões em reservas russas. Isso abalou a economia da Rússia, mas também gerou temores de retaliação, que veio forte. Putin exigiu pagamento de energia em rublos, vinculou o rublo ao ouro, elevou juros a 20%, bloqueou vendas de ativos por estrangeiros
e cortou exportações de alimentos e fertilizantes para nações hostis. O impacto foi global. O petróleo subiu para US$ 100 o barril, a Europa enfrentou crise energética e a inflação disparou. 9,1% no Reino Unido em 2022, 7,3% em 2023, 3,75% na Rússia em 2022, 5,86% em 2023 e 20,18% na Ucrânia em 2022, 12,85% em 2023. Um nível mais alto que em nações em crise prolongada, como a Somália. O PIB ucraniano caiu 23,7% em 2022, com leve recuperação de 9% em 2023, agravada por uma crise demográfica com milhões de refugiados e mortos. A Rússia, apesar de perder mercados ocidentais e ver empresas como McDonald's saírem, se adaptou. Firmou parcerias com China e Índia, e em 2024 descongelou 570 bilhões de rublos, cerca de 6,3 bilhões de dólares. Hoje é a quarta maior economia mundial, com crescimento de 20,6% desde 2022, alcançando quase 7 trilhões de dólares em poder de compra. Enquanto isso, a nova administração Trump exige 500 bilhões de dólares da Ucrânia como reembolso pela ajuda, proposta que Zelensky rejeitou várias vezes. Propaganda e percepção pública, Sun Tzu afirmava que toda guerra é baseada em enganação, e nesse conflito a propaganda é essencial. A Rússia investe na narrativa interna, alegando combater genocídio e nazistas na Ucrânia, uma estratégia que fortalece o apoio doméstico e de aliados como Belarus. A Ucrânia, liderada por Zelensky, apelou à emoção. Discursos impactantes que garantiram apoio ocidental, como os tanques Leopard 2 da Alemanha, que inicialmente só enviava capacetes. No começo, Zelensky era visto como herói, mas hoje sua aprovação caiu para 16% em pesquisas com 12 mil ucranianos. A exaustão da guerra pesa e há soldados que preferem uma paz frágil a mais combates. Escândalos de corrupção no exército ucraniano também mancham a imagem. Na Rússia, o governo mantém o moral com incentivos financeiros. Salários de até $2.000 por mês atraem recrutas. No Ocidente, a propaganda russa é ridicularizada, mas a ucraniana também já teve deslizes, como a história falsa do fantasma de Kiev. Em 2025, aliados ocidentais mostram sinais de fadiga com Zelensky, e o rumo da narrativa pode depender das decisões de Trump. O tabuleiro global. Após a invasão, o Ocidente formou uma coalizão poderosa. 141 países na ONU exigiram a retirada russa da Ucrânia. Apenas 4, como a Coreia do Norte, apoiaram Moscou, mas 47, incluindo Índia e China, optaram pela neutralidade e hoje sustentam a Rússia com comércio e diplomacia. Em outubro de 2024, o encontro dos BRICS, com líderes de Índia, China e Egito, provou que o isolamento russo não vingou. A Ucrânia buscou a União Europeia e a OTAN em 2022, mas em fevereiro de 2025, na Conferência de Munique, Trump descartou a entrada na OTAN como irrealista. Países da União Europeia, como Hungria e Polônia, também resistem à adesão ucraniana, preocupados com concorrência agrícola e fundos europeus. Em 18 de fevereiro de 2025, Estados Unidos e Rússia negociaram o fim da guerra na Arábia Saudita, sem convidar a Ucrânia, uma reviravolta que irritou Zelensky, que acusou Trump de cair em desinformação russa. Trump rebateu, chamando-o de comediante que afundou o país. A Rússia está superando o isolamento
E um acordo com os Estados Unidos para aliviar sanções seria uma vitória diplomática significativa. Analisando esses quatro aspectos, começa a ficar claro quem está em vantagem, embora o resultado final permaneça incerto. Na linha de frente, a Ucrânia resiste com bravura, mas a Rússia avança lentamente. Na economia, Moscou demonstra resiliência, enquanto a Ucrânia enfrenta dificuldades extremas. Na propaganda, a disputa está acirrada, com Zelensky perdendo apoio e a Rússia mantendo força interna. No cenário global, a Rússia supera expectativas, e o desfecho depende das próximas jogadas dos Estados Unidos sob Trump. Enquanto o Ocidente se desgasta em disputas internas, o verdadeiro vencedor pode já estar emergindo.